Ô Mauro César Pereira, você que gosta de falar de contratações do Corinthians, parece que o Corinthians está atrás de um jogador até do seu clube do coração na Argentina. Todo mundo está atrás do Matias Rojas. Botafogo está atrás. Eles descobriram, assim, que tem um jogador que está com final de contrato. Acaba agora, né? Em Vai acabar junho, no meio do ano. No fim de junho. Lá na Argentina, muitos torcedores acham que ele está fazendo corpo mole, alegando lesão para não jogar. Tem 27 anos, né? Nem enfrentou o Flamengo. É um jogador que teve a melhor fase dele nessa temporada passada, quando ele virou titular. Antes ele era reserva. Chuta bem de média distância, bate bem na bola e tal. É um jogador que pode ser útil, não acho nada espetacular. Mas, como o Corinthians contrata como se não houvesse amanhã, nada mais natural, né, que buscar mais um jogador para reforçar o seu elenco, né? Natural que seja assim. O Botafogo, que parece que estava próximo de um acordo, agora o Corinthians está aí na jogada. Vai depender de quem vai oferecer mais, uma condição melhor, mas vai acabar vindo para o Brasil. Não é mau jogador, não, mas também não é nada de outro mundo. Eu nunca achei, pelo menos, né? Mas é um jogador que seria titular do Corinthians, por exemplo, talvez, na sua opinião? Talvez. Acho que brigaria por posição. Não sei se seria titular absoluto. Não é do nível dos melhores meias. É um bom jogador, bate bem na bola e tal, tem recursos, chuta bem de média distância. Você acha que a procura fez um gol muito bonito contra o Alcas, né? Acho que na primeira rodada já da Libertadores, fez um gol lá de longe. Você acha que o assédio é mais porque o contrato está acabando mesmo, então pode ser uma oportunidade? É isso, os clubes estão atrás por isso, porque ele não renovou. Na verdade, o que aconteceu? Ele só se firmou no último ano de contrato como titular, e aí não quis renovar contrato. Aí o agente dele começou, parece que, a oferecer e tal, aqui no mercado brasileiro. Aí descobriram que ele existe, que nem sabiam que esse cara existia, né? Porque ninguém acompanha nada aqui. Os times daqui não acompanham nada que acontece nos países vizinhos. Você acha que nem os clubes, nem o... Nada, não acompanham nada. Talvez o cara lá... Mas ele faz o relatório, parece que ninguém olha, porque só descobre quando vem para noticiário e quando uma situação como essa. É um time que está na Libertadores, no grupo do Flamengo, o jogador está sem contrato, estará sem contrato em breve. Então nos interessa. Mas não é um mau jogador, não. Acho que pode ser uma boa contratação para quem quer que seja que venha contratar. Bruninho, lembrando, que pela desvalorização do peso, a moeda da Argentina, é muito difícil os clubes argentinos negociarem, porque Sim. Hoje o peso não vale quase nada. A moeda está sem valor nenhum. Alguns jogadores assinam contratos em dólares, mas recebem em pesos. Na Argentina, como a moeda local vem perdendo valor, é como se o salário do atleta aumentasse a cada mês, já que a maior parte da arrecadação dos clubes é em peso. A gente está voltando agora para a Rádio Jovem Pan. E eu vou passar para o Bruninho. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. E a gente vai colocar o Ilustra para o Bruninho falar também sobre essa possibilidade de reforço no Corinthians, sabendo que também é uma possibilidade para o Botafogo. E vamos ser sinceros, se o cara hoje pode escolher entre Botafogo e Corinthians, se ele olhar que um é SAF, o outro não, se ele olhar que um não deve salário, o outro muitas vezes deve, se ele olhar que um é o líder do Campeonato Brasileiro, o outro acabou de sair da zona do rebaixamento, pode dificultar pro Corinthians, né, Bruno, essa situação com o Botafogo. O Botafogo hoje tem uma condição muito boa para negociar, muito melhor que o Botafogo. Antes ninguém ia pro Botafogo. Agora é um time que atrai, que o cara vai pensar, sim. Tem uma proposta do Botafogo, ele vai levar como uma... legal aqui, posso jogar aqui. O Matias Rojas, ele é um meia habilidoso. Algumas vezes que eu vi jogar, ele jogou mais pela direita, vindo pro meio. Também, pelo que eu já li de algumas pessoas que acompanham mais de perto, ele pode jogar centralizado. Eu li alguns valores, né, do pessoal que acompanha o Corinthians. Acho que assim, ele pode ser um jogador útil, mas sem loucuras, né? Eu já li alguns valores que estariam dispostos a pagar, como se fosse assim uma grande estrela, e não é um bom jogador que pode ajudar, mas agora estão falando de muitos reforços no Corinthians, já ali aí sobre Cuéllar, Michael, mas é um momento que o Corinthians está mal, é um ano eleitoral, então a diretoria quer mostrar, nós estamos fazendo alguma coisa, não estamos quietos. Então, o momento do Corinthians e o fato de ter eleição no final do ano abrem a possibilidade que o Corinthians gaste talvez até mais do que deveria para contratar jogadores. Mas o Rojas, pelo que eu vi, é um bom jogador, mas não vale assim um investimento absurdo por ele, coisa que eu já li. Não vai ter, né? Porque não vai ser comprado. Às vezes eu li alguns valores de salários aí de alguns colegas que cobrem o Corinthians e falei, meu Deus do céu, estão trazendo quem aqui? É o Messi?
Mas não, é um bom jogador, Qual seria pode o valor de ajudar. salário? Eu já li coisa perto de 800 mil, 900. Aí não, eu não sei se é verdade. Eu li de colegas, né? O garoto? Brett Rojas? É, tem 27 Garoto anos não, já. 27 anos. Também. Pô, mas o... Mas isso aí, eu não sei. Eu li dos colegas. Mas eu não aí sei se eles vão mandar, teve de fato eles vão mandar ações do Racing junto, né? Pra pagar isso aí. Manda umas ações do Racing. R$1 hoje são 47 pesos, não é isso? Acho que sim. Eu sei que 47 o pesos. dólar tá mais de 100, 120. $1 são 230 pesos. Eles fizeram uma moeda de 2 mil pesos agora. Você compra 5 litros de leite, a nova moeda. É bizarro. Tava muito ruim, né? Não, vamos fazer uma nova moeda de 2 mil pesos. Que até chegaram a cogitar colocar a imagem do Messi e tal. E com isso você compra 5 litros de leite. Tá feia a coisa, tá bem. E como disse o Mauro, né, recentemente ele chamou a atenção por marcar um gol diante do meio de campo na Libertadores. Agora, pode ser isso, né? Pode estar vendendo um peixe que não é também esse tubarão, como tivemos lá na Colômbia, um tubarão nos mares do Caribe, né? Só se fala nisso no Caribe, né? Só se fala nisso, que tubarão. Então eu queria só dizer... Tubarão, você tubarão, com Banguela, né? Foi o primeiro caso do tubarão. Não, você não Banguela. vai falar assim do tubarão, amigo. Agora, eu queria só dizer que com relação a esse jogador que interessa ao Corinthians, eu acho importante. O Corinthians também precisa de reforços, fica muito claro, mas eu acho que tem que ser contratação responsável. Se traz um jogador desse e pagando um preço razoável, que tenha boas referências, boas informações daqueles que acompanham carreiras de jogadores, eu vejo que tem que fazer alguma coisa. O que eu desconsidero abraçar, mesmo que o clube precise, contratações irresponsáveis de acordo com o caixa do clube. É isso, a gente sabe. Não está nadando em dinheiro e tem dívidas para pagar. Mas também precisa fazer alguma coisa. Tem que unir uma coisa a outra. Agora, contratar, pagando, por melhor que seja o jogador, a gente sabe como é que vai pagar o mês seguinte. Qual é a garantia que tem? É aprofundar o problema cada vez mais financeiro, que não é pequeno, nem do Corinthians e de boa parte dos clubes brasileiros. E o clube tenta também reforços pontuais em outras posições, né? O próprio Vanderlei Luxemburgo, né, falou que deveria passar por ele. A gente teve uma investida no Ian Couto, lateral direito do Manchester City. Flávio Prado, olha aí. Teve uma investida no Ian Couto, lateral do Manchester City. O Ian Couto é um lateral que foi campeão mundial sub-17 com o Brasil em 2019. Ele era do Coritiba. Ele é bom, ele vai bem no fundo, cruza bem. Ele é do Grupo City. O Guardiola nunca viu ele. Ele é do Grupo City. Né? Ele foi comprado, acho que ele estava no Braga, de Portugal, emprestado. Né? Olha como é bom ter o Bruninho. Aqui eu não tenho desfaço nada, não. Eu não sabia porra nenhuma disso. Olho pra ele traz. Bruninho? É isso. O Ian Couto, já olho pro Bruno. Não é jogador. Então, ele não joga no Manchester City. Né? Mas ele é do Manchester City. Ele é do Grupo City. Tá bom, tudo bem, pô. Ele é eu lembro grupo, que o Keirson foi do Barcelona, não tem pão. Nunca jogou. Do Barcelona. Do Barcelona mesmo. Nunca jogou. Faz parte do negócio. Agora, o Corinthians também tá atrás. Esse eu acho um baita reforço pro Corinthians. Tá dependendo do valor. Dinheiro não é problema. É o Cuejar. Porque o Cuejar, se o Vamp fica tão revoltado falando ninguém tem pegada, ele é esse cara de pegada. O Cuejar é. O Cuejar é um pitbull, marcando, foi no Flamengo, no Al Hilal, é um cara que também marca muito pegado ali no Al Hilal. E do Al Hilal também pensa no Michael. O Michael já é um jogador bem caro. Né? O Michael foi contratado a peso de ouro lá pro Al Hilal, os dois são do Al Hilal, e o Michael também é procurado. O Cuejar tem 30 anos, né? Jogou no Flamengo, assim como o Michael. Já o Michael, ele é mais novo, mas também não é um garoto. Não é um garoto também o Michael, mas é um jogador de velocidade, é um jogador que desafoga, né? E o Michael também interessa ao Grêmio. É bom a gente deixar claro que o Renato Gaúcho já pediu a contratação do Michael algumas vezes. A janela vai ser animada. Não, e seriam baita reforços.
Só Pra esse que vai time do fazer. Eu Corinthians, acho que você precisa... Agora tem que ver valor. Isso, você precisa fazer a conta fechar. Não adianta fazer, senão você não sai do buraco. Você pode, porque o jogador pode vir, o Vanderlei tem uma frase que eu gosto muito. Contratação boa é que dá certo. Se você fizer uma contratação bem pensada e não funcionar por qualquer razão, pelo menos você não inflacionou, não arrebentou o clube. Comprar a qualquer preço pode significar prejuízo a qualquer preço. E precisa consultar o futuro novo, tudo, né? Tá caminhando, né? Para o novo treinador do Al Hilal, o seu Tite, né? Pra ver se ele vai ser consultado a respeito e tal. Ele tá conversando, voltou. O professor saiu da caverna lá e tá começando a conversar de novo. Mas tá cumprindo a palavra de não trabalhar mas é um elogio. É que ele se fecha lá. Tem Turquia, Arábia Saudita, Japão. Tem mas acho que a conversa mais próxima é o Hilal. Porque voltaria e não voltaria. Ganharia um caminhão de dinheiro, ficar lá mais um tempo e depois quando voltar para as manchetes mesmo, né? Vai pra Turquia. O Cuejá já ficou um bom tempo. O Michael não. O Michael deve ter o quê? Um ano? Não, eu tô falando do Tite ainda. No Al Hilal. Ele voltaria sem voltar, né? Ganha um caminhão de dinheiro, fica lá um tempinho, quando ele daqui a um ano talvez possa... Ramon Dias saiu. Mas você acha uma boa escolha? Eu acho que você fica esquecido. O Tite hoje é o ex-treinador da seleção brasileira. Ele quer mesmo dar um tempo mesmo, é isso mesmo. Só que ganhando um monte de dinheiro, né? Ele fica na caverninha dele lá no sul, não ganha nada. E aí vai lá para o Hilal, ganha pra caramba, e depois volta. Daqui a um ano e pouco ele volta. Ele tem, né? E com uma quantia um pouco mais recheada. E essa possibilidade você acha que a família dele aceitaria? Não sei se a família iria, mas ele... É o que a informação que eu tenho que com o Al Hilal ele conversou. Está conversando. Não sei nível também, não temos essa... Não estamos com essa bola toda, mas ele está conversando com o Al Hilal, sim. Ele foi a primeira vez que veio alguma coisa que ele achou interessante conversar. E quem sabe pode até ter Messi e Busquets lá. Pois é. Isso não é difícil acontecer. Pensou que delícia? Você jogar com o Messi, com o Busquets? Não é difícil. No fim de carreira. Aí volta... Sendo o rival do Cristiano Ronaldo. No Al Nassr. Rival do Cristiano Ronaldo. Volta para as pilhadas. Você fala assim, eu treinei o Messi. O Messi já tinha 38 anos. Cara, eu treinei o Messi. E outro que nos jornais espanhóis estão dando que pode ir para a Arábia investindo muito pesado é o Benzema também. Olha aí, A Arábia que com certeza já quer a Copa do Mundo, né? Esses países aí dos Emirados... Mas aí não compra cartão de visita. Ele não precisa comprar jogadores, não. Compra só um lá. Cartão de visita. Já sai. Uns 10 caras lá, já acerta tudo. Aí não precisa. Sabe aquela coisa que você tá passando assim numa rua e vem um comerciante, assim, ele pega o microfone, deu a louca no gerente? É mais ou menos isso que tá acontecendo. O Corinthians resolveu ir pro mercado e o Matias Rosa é um jogador que está mais próximo agora, sem dúvida. O Corinthians se reuniu com o staff dele, fez uma oferta. Na Argentina dizem que é a melhor oferta, apesar do interesse do Botafogo, até de outros clubes, é o melhor interesse. Ele está ficando livre, em um mês ele fica livre, está liberado para acertar com qualquer outro clube. Ele meio atacante, 27 anos, do Racing Clube da Argentina. Repito, está ficando livre, mas nunca caia nessa, né, torcedor? Nenhum jogador é de graça, né? Você tem que pagar luva, você paga o salário e às vezes você tem que comprar até parte dos direitos econômicos do jogador. É um meia atacante mais, mais Bruno César, que é aquele cara, um meia que chega, que chuta, do que um organizador, do que o Douglas, o Maestro, um Jadson, sabe assim, aquele jogador mais cerebral. Não é, ele é muito mais um meia, um ponta de lança ali, um cara que chega, que chuta de fora da área, do que o meia. Mas eu acho que o Corinthians, 27 anos é uma idade muito boa. E o Corinthians, além dele, agora está tentando o Cuéllar também, do Al Hilal, e o Michael, os dois pertencem ao Hilal também, lá da Arábia Saudita. Claro, é o clube mais rico do país, mais estruturado, porém está sem comissão técnica. O Tite é o favoritaço para assumir lá, está bem próximo o Tite de voltar para o mundo árabe e participar lá do Al Hilal, e aí o Tite pode definir essa situação, porque há uma informação que chega aqui pro Corinthians e pro Brasil de que os árabes querem trocar os estrangeiros, querem abrir espaço, lá tem uma limitação, acho que são só 3 estrangeiros por clube, e aí eles ajudariam a liberar o Michael, facilitariam a liberação de Michael, de Cuéllar, e o Corinthians está de olho nisso, estão podendo trazer esses 3 jogadores. Mas, claro, na janela de 3 de julho. Nada acontece até o início da janela. Até lá você tem que se virar e você pode, por exemplo, chegar dele sem já Libertadores e sem da Copa do Brasil. Mas, enfim, o Corinthians está se mexendo no mercado, tinha que se mexer mesmo. A dúvida que fica é a mesma do Barolo, né? O Corinthians tem dívida alta,
tá longe de ser um coitadinho, né? Um clube que faz quase 800 milhões de receita o ano passado, então ele tem muita dívida? Tem, mas é um clube que gera muito dinheiro, que gira muito dinheiro, mas é uma dívida alta, muito credor aí na praça também, mas tinha aqui no mercado, ano de eleição, já imaginava que isso ia acontecer, mas o Matias Rojas realmente é o que está mais perto de acertar com o Corinthians. Os dois é mais uma coisa de Corinthians, por enquanto, com os empresários e ainda menos com o Al Hilal lá da Arábia Saudita. E a gente tem números do Matias Rojas, e a Carol estava aqui, é que vocês não conseguem ver, vocês estavam vendo só, mas a Carol ela estava balançando a cabeça. Então eu vou deixar a Carol falar enquanto a gente vê na tela os números do Matias Rojas na temporada 2023, com 13 jogos, 7 gols e 1 assistência. Tá, então, a informação do Vessone de que o Corinthians está próximo da contratação de Matias Rojas. O contrato de 4, 5 anos, né? 4 anos, a princípio de 4 anos, 27 anos, eu nem acho que é um contrato tão maluco assim, de 4 anos, mas é aquela coisa, se o cara não jogar bem... 4 anos vira uma eternidade. Vergonha. Se ele for muito bem, tá tudo certo. Só um exemplo, o Balbuena, quando chega em 16, veio do Paraguai, ninguém conhecia, tinha 3 anos só de contrato. Quando em 16, mais ou menos, se adaptando, em 17 ele joga muito, em 18 era o último ano de contrato, queriam matar a diretoria. Por quê? Porque deu tudo bem, só 3 anos de contrato. Se desse errado, ufa, só 3 anos de contrato. Então nessa hora, gente, é tentar arriscar e torcer para que o cara dê certo.